Aula 6, compreendendo o diálogo fraterno, conceito segundo o livro Orientação ao Centro Espírita, FEB, né, Federação Espírita Brasileira, e o CFN, que é o Conselho Federativo Normativo. A atividade de diálogo fraterno consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente e em caráter privativo e sigiloso suas dificuldades e necessidades. Agora, já falando diretamente do diálogo fraterno, né? Não mais a recepção apenas, mas o diálogo mesmo, em reservado, a pessoa precisa expor, ela precisa falar. Então você vai ter que ouvir, né? Com sempre usando bom senso, sempre usando de humildade, não deixando a pessoa ficar em ciclo, né, vicioso, repetindo a mesma coisa, lamentando a mesma coisa, buscando ela sempre a abrir horizontes. Se for preciso interromper, faça-o com calma, com gentileza. Né? Então, o diálogo fraterno tem como finalidade acolher de forma fraterna e solidária, dentro dos princípios do Evangelho à luz da doutrina espírita, ouvindo e orientando com respeito, atenção e humildade aquele que deseja fazer uma visita e ou integrar-se às atividades do centro espírita. Tem gente que está vindo conhecer. Nunca vi, já ouvi falar, queria saber como é que é. Minha mãe era espírita, minha avó era espírita. A pessoa quer vir conhecer. Você acolhe, orienta o que tem na casa, como que é feito, tudo à base do Evangelho de Jesus, mostrando que não tem nada aqui contra o cristianismo. B. Deseja receber ajuda espiritual. Então, a pessoa já vem focada numa necessidade de atendimento espiritual. Já passei no médico, não encontrei soluções para o meu problema, posso passar em algum tratamento, posso passar em alguma coisa, né? Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela pode fazer, então você vai orientá-la, né? C. Deseja informação ou estudo. Então, a pessoa quer saber mais sobre a doutrina espírita ou ela quer ingressar em algum estudo na casa. E aí você vai perguntar se a pessoa já tem alguma base, já leu alguma coisa, tem algum entendimento sobre reencarnação, imortalidade da alma, pluralidade das existências. Se não, curso básico de iniciação espírita. Ou o chamado ESD também, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Se ela tem alguma noção e ela sente que já pode ingressar em alguns cursos um pouco mais avançados, verifique o que a casa tem disponível. Algumas casas fazem estudos como esse do Diálogo Fraterno, curso de passe, outras oferecem estudos de obras complementares. Né? Eu já fiz estudos de outras obras, como, por exemplo, os livros do Emmanuel, os livros de Joana de Ângeles. Então, são obras complementares que falam do Espiritismo, muitas vezes focada em uma determinada área. Né? Pensamento e Vida, por exemplo, é um livro maravilhoso, que é uma cartilha para quem vai encarnar. Ou seja, você está lá no plano espiritual, você vai voltar para cá, ele foi uma cartilha criada para o espírito que vai encarnar, e o Emmanuel trouxe para que a gente pudesse aqui lembrar do que foi ensinado lá antes de encarnar. Ou seja, é uma segunda cartilha para nós, voltada para os encarnados. D. Necessita de assistência, orientação doutrinária ou amparo. Então, aí quando você pega a pessoa já numa condição que ela está numa perturbação e ela precisa de algo um pouco mais direcionado à sua necessidade. Um atendimento fraterno que pode ser até conciliado com atendimento psicológico, orientando a pessoa nunca a deixar de buscar a assistência de um médico, de um terapeuta, né? E tem interesse em conhecer a doutrina espírita e o trabalho espírita. Tem gente que chega e fala assim: eu quero começar a trabalhar na casa. Né? E aí, quando você recebe a pessoa dessa forma, você precisa entender o que ela já sabe, como ela pode ser útil, porque às vezes tem coisas que ela gosta de fazer, tem coisas que ela não gosta. Sugerir a ela que frequente a casa e conheça os trabalhos, os trabalhadores, para que ela se identifique. Olha, eu gostei de tal dia, eu gostei da energia, eu gostei do tal trabalho. Será que eu posso ingressar? E aí conversar com o dirigente do trabalho e informar que a pessoa
tem o interesse de participar e que ele auxilia a ingressar nessa atividade, né? A equipe do atendimento fraterno será composta por... Essa estrutura, gente, ela é também uma estrutura ideal. Mas como eu falei para vocês, às vezes a falta de trabalhador, o máximo que tem é o Severino ali, ajudando e fazendo todo o trabalho. Um coordenador para organizar, capacitar e coordenar a equipe para a atividade. O coordenador tem uma importância interessante porque ele vai dar suporte aos atendentes fraternos. O atendente, às vezes, ele tem dificuldades, às vezes ele tem dúvidas, às vezes ele precisa de ajuda, às vezes ele precisa que reúna os demais trabalhadores para dividirem melhor o trabalho. Então, o coordenador tem essa função de facilitar esses trabalhos. Quando eu atuei como coordenador nessa área, eu não era só o coordenador, eu também fazia o atendimento fraterno. Mas é importante entender que aqui, nessa obra, eles não estão vinculando os dois trabalhos, eles estão colocando o coordenador como alguém à parte. B. Uma equipe de voluntários em um número suficiente para atender a demanda das atividades de recepção, encaminhamento e diálogo. A grande questão é quantas pessoas precisam para fazer o atendimento fraterno na casa que vocês trabalham. Uma dá? 2? 10? Sabe qual é o problema? Depende. Vai ter dia que não vai ter ninguém para ser atendido. Vai ter dia que parece que todo mundo quer atendimento. Então não é um processo fácil de você entender quantas pessoas são necessárias. Mas quanto mais você tiver disponível, é melhor. No entanto, pode acontecer de você ter vários trabalhadores e ter poucos assistidos para esse trabalho. Aí, nesse caso, você fala assim, poxa, agora a pessoa está indo na casa espírita com a intenção de trabalhar e não tem trabalho, ela desanima. Então você pode falar, olha, não tendo necessidade de você fazer o atendimento fraterno, você pode nos ajudar no passe, você pode nos ajudar na recepção fraterna, você pode nos ajudar aqui na mesa, em outras atividades, no estudo. Então sempre permitir ao trabalhador fazer os estudos para que ele vá ampliando cada vez mais a sua capacidade de auxiliar. Tá? Recomenda-se acolher fraternalmente quem chega, identificando o motivo de sua vinda e oferecendo-lhe os recursos de que o centro espírita dispõe para atendê-lo na sua necessidade. Cursos, reuniões, evangelização da criança e do jovem. Então, buscar acolher, orientar e encaminhar para os trabalhos necessários. Ouvir e identificar os problemas, carências ou aspirações, orientando segundo os princípios evangélicos à luz da doutrina espírita. Então, a gente vai sempre utilizar como base a codificação espírita, o Evangelho do Mestre Jesus, para passar as orientações, para que a gente não entre de novo no achismo. Se eu for sempre dar uma opinião pessoal, é muito fácil eu cair no erro, porque a minha experiência é minha. Não serve para o outro. Raramente ela é um modelo para o outro. Né? Se eu tivesse pureza de coração, é outra história. Mas ainda não temos. Então a gente tem que entender que o nosso entendimento ainda é limitado. Tudo que eu falo aqui para vocês não é verdade absoluta. O que eu falo para vocês aqui é para a gente refletir. Cada um de vocês vai entender de acordo com a sua ótica, com a sua lente de entendimento, vai filtrar isso para você e vai usar o máximo de bom senso possível para exercitar no dia a dia. Auxiliá-lo a elevar a sua autoestima e a sua esperança, esclarecendo-o de que, mesmo com o apoio espiritual, somente ele poderá mudar o quadro que vem mantendo por meio da própria posição mental e renovação íntima. Cai exatamente na questão que eu falei sobre a gente não deixar criar dependências, vínculos e necessidades extremas de repetições de tratamentos e outras coisas. A pessoa precisa entender, você é capaz. Você é mais forte do que você imagina. Você, se esforçar, com a ajuda que a espiritualidade está te oferecendo, que a casa está abrindo para você, tenho certeza que você é capaz de vencer. Mostrar para a pessoa que ela vai ter o mérito dessa conquista. Porque é ela que tem que sair da fossa, gente. É ela que tem que se reerguer.
mas você está estendendo a mão. Você não tem a função de falar, olha, sou eu que tirei ela do buraco. Não, porque isso é um fardo muito pesado para nós. Se você assumir esse fardo e você fracassar, depois vai vir uma cobrança da sua consciência. Tá? Orientar sempre a necessidade da realização do evangelho no lar, estimulando-o para o desenvolvimento do hábito da leitura saudável e para o estudo, sugerindo os livros adequados da codificação espírita e obras complementares. O Evangelho no Lar é uma atividade que permite a limpeza das energias espirituais, a harmonização, tanto dos participantes quanto do ambiente. Essa rotina de fazer o Evangelho no Lar permite a gente desenvolver um ambiente mais saudável. Segundo Joana de Ângeles, é aconselhável você fazer o Evangelho no Lar e permanecer em casa após o Evangelho no Lar, porque você degusta, você saboreia aquelas energias sublimes. E tem muita gente que não. Já fiz o Evangelho, agora posso ir para Gandai. Já fiz o Evangelho, agora eu posso ir, né, bagunçar. É aí que você se engana, porque ao voltar nas atividades exageradas que você tem o costume de realizar, você acaba sujando toda aquela energia de novo. É a mesma coisa da pessoa que toma o passe, sai daqui falando mal do vizinho. Não adiantou nada. Simplesmente volta a reunir energias pesadas em si. Outro detalhe que é importante é a frequência desse evangelho no lar. Eu passei por uma situação que eu posso dar o meu testemunho sobre isso. Eu fazia o evangelho no lar uma vez por semana. Quando eu passei por uma situação extremamente difícil, eu senti que eu precisei aumentar a carga do evangelho no lar porque eu precisava de mais ajuda. Então eu senti que eu precisava. Naquele momento eu estava afastado da casa espírita. E eu decidi fazer 2 vezes por semana, depois aumentei para 3 vezes por semana, e eu vi que aquilo foi bom. Parecia o começo da Gênese. E Deus fez a luz e foi bom. E Deus criou o homem e foi bom. Foi mais ou menos assim. Eu fiz, nossa, foi bom. E ao entender que foi bom para mim, o que eu fiz? Vou fazer todos os dias. Determinei isso. Então, quando eu acordava, tomava o café da manhã, fazia o evangelho com a minha mãe. De repente eu percebi que não bastava fazer pela manhã, porque ao final do dia todos os acontecimentos me faziam sentir energias da materialidade, da espiritualidade inferior, ainda me envolvendo e tentando me perturbar. Então eu falei, eu vou fazer 2 vezes por dia. Mas tudo aquilo com equilíbrio. Então eu fazia na hora que acordava, fazia antes de dormir. Quanto tempo? Porque em alguns lugares fala 15 minutos, aí em outros lugares fala assim, meia hora. A receita não existe, mas eu gostaria de tratar dela no último capítulo nosso desse estudo desse curso, porque daí eu vou passar um exemplo interessante de como a gente pode fazer o evangelho lá, e aí a gente conversa mais sobre o tema. A princípio, faça uma leitura e faça o estudo do evangelho com comentários em torno de 15 a 20 minutos, é mais do que suficiente, tá bom? Mas não se prenda tem que fazer 1 hora de evangelho, não é isso. Não, mas sabe quando às vezes começa assim a ler, aquilo te prende, que daí você quer continuar, você vê que levou uma hora inteira. Então, e eu faço sozinha, então. Perfeito. É porque aí existe a questão da curiosidade. Faça o evangelho num tempo curto, razoável para você reflexionar e depois, se quiser, faça a leitura do evangelho, não tem problema, tá? Mas aí você faz uma leitura descompromissada, só para você ler e ir aprofundando. Bom, e aí eu passei a fazer 2 vezes, certo? Todos os dias, 2 vezes. E eu senti que foi bom. Até que um dia, durante a participação na escola de aprendizes, uma palestrante contou um caso em que, na hora de uma reunião na mesa, um espírito veio e falou assim: avisa Fulano, que é aluno da escola de aprendizes, para ele não parar de fazer o evangelho todos os dias. Porque depois que ele começou a fazer, nós montamos um centro espírita na casa dele. E sim, eu percebi isso.
antes de ter ouvido esse comentário. E a gente não faz ideia de como a disciplina no Evangelho no Lar permite a gente fazer aquilo que quem assistiu o filme Nosso Lar 2 enxerga no final. Focos de luz que são as energias do Evangelho e das orações erguidas ao plano superior. Imagina que a sua casa pode ser um foco de luz, mas você precisa torná-la luz. As 2 vezes? Nunca mais. Ok, nunca mais parei. Após as devidas orientações, se necessário, encaminhá-lo para a reunião de explanação do Evangelho e para o passe. Então, orientou, conversou com a pessoa. Posso ir embora? Recomendo que você volte para o salão, termine de assistir a palestra, né? Porque aquele atendimento ocorreu durante a exposição. Se você quiser, pode tomar um passe, né? O convite ao passe ele é importante, porque a pessoa está recebendo ajuda e, ao mesmo tempo, pode receber ajuda espiritual também através da energização do passe. Encaminhamento. Quando for o caso, encaminhar o atendido para as palestras, reuniões, cursos e outras atividades da casa, compatíveis com as suas possibilidades, inclusive tratamentos espirituais. Não é simplesmente, chegou na casa, vai para a desobsessão. Não façam isso. Existem casos e casos, é importante você entender o que a pessoa está passando. Se possível, orientá-la sempre a esse caminho do Evangelho no lar, da busca com as orações, do esforço, do autoconhecimento, para que ela vença pelo seu próprio esforço. Quando ela não tem condições, quando ela fala, eu estou tentando e não estou conseguindo, o recurso de tratamento espiritual é um auxiliar, é um reforço, para que ela tenha mais ajuda ainda. Mas não é o único recurso. Tá? Porque tem gente que acha que se não passar na desobsessão, não vai resolver o problema. Não pode colocar isso como muleta, nenhum tratamento. Tá? O diálogo fraterno como uma terapia de amor. No livro Atendimento Fraterno da equipe do projeto Filomeno de Miranda, a mentora Joana de Ângeles nos oferece uma mensagem prefácio da referida obra, na qual a querida mentora se reporta ao atendimento fraterno pelo diálogo como uma terapia de amor. Olha só que bacana, gente. O diálogo fraterno é uma espécie de terapia, pautada no amor, o amor do Cristo. Então, quando você conversa com a pessoa, você vai colocar sentimentos elevados naquela conversa. Você vai evitar julgar, principalmente condenar. Você vai buscar compreender e sempre auxiliar. Vamos estudar então essa mensagem que sintetiza, que resume aí os objetivos do atendimento fraterno. As patologias da alma, que é violência, ódio, ciúme, ressentimento, amargura, suspeita, insatisfação. Nós não temos isso, né? Está todo mundo livre. Dentre outras muitas, respondem por incontáveis aflições que aturdem o ser humano. E a gente vê isso no dia a dia. A gente vê isso dentro do nosso lar. A gente vê isso no trabalho. Né? A alma encarnada, nela se encontram as matrizes do bem como do mal, em que se compraz, dando campo ao seu desenvolvimento. Prestem atenção. O espírito é a alma que é o ser encarnado. Nele está a matriz. O que é matriz? A forma que dá origem. Mas como assim? Tudo que você viveu de experiência em outras encarnações, que a gente chama de egos no Espiritismo, é nada mais, nada menos do que a manifestação dessa sua personalidade que hoje, muitas vezes, você não quer mais manifestar. Sabe aquele momento que você explode, que você briga, que você xinga, que você fala, eu não queria mais agir assim? É o ego do passado, do orgulhoso do passado, que hoje você está tentando controlar, mas muitas vezes ele vem à tona. A Joana trata muito disso nas obras dela. O doutor Inácio Ferreira fala muito disso também nas suas obras. E às vezes é difícil para nós entendermos que nós somos a somatória de muitas encarnações, de muitas personalidades. E olha só, o problema é que a gente se compraz
que é a gente se comprazer? É a gente fazer o que a gente gosta, o que a gente quer. Ah, eu brigo mesmo. Se vier falar com nós, eu taco a mão nele. Sabe quando você demonstra aquela tendência a fazer a coisa porque você gosta, porque você concorda com aquilo? É porque nós ainda temos isso em nós. E aí a gente começa a estudar o Espiritismo e ver que tem que fazer reforma íntima. É muito difícil, é muito trabalhoso. Me conter, modificar meu pensamento, modificar minha atitude. Não é um processo fácil. Requer muito esforço e despende muita energia. Como efeito, as alegrias e as dores que se exteriorizam somente podem ser erradicadas quando trabalhadas nas suas raízes causais. Não adianta eu querer corrigir o problema já quando ele acontece. Eu preciso buscar entender por que é que aquilo me irrita. Por que é que eu perco meu equilíbrio naquela situação? O que eu sinto? O que me motiva a explodir? Ou a ficar triste, a ficar magoado? Tem gente que fica muito facilmente fica magoado, chamado melindre. Então eu preciso conhecer a causa raiz. Por que isso dói tanto em mim? Ao entender a causa, aí eu posso achar soluções que vão modificar-me para melhor. Que eu posso ir experimentando ao longo da encarnação. E ainda assim não é garantia de que vai resolver tudo. Interpenetrando todas as células e assenhoreando-se dos equipamentos orgânicos que passa a comandar, a alma ou o espírito encarnado imprime nos elementos físicos os conteúdos vibratórios que lhes são peculiares, característicos do seu estágio evolutivo. Quando o espírito se acopla ao corpo físico e inicia sua encarnação, ele passa a imprimir, ele passa a colocar no corpo físico as suas características espirituais. E muitas vezes os sentimentos desequilibrados que você manifesta causam efeitos físicos. São as doenças psicossomáticas que a ciência hoje já reconhece, que a ciência hoje já entende. E a gente precisa entender que eu causo o bem-estar ou o mal-estar da minha própria saúde. Os sofrimentos humanos de qualquer tipo são manifestações dos distúrbios profundos que sensores emocionais e a harmonia vibratória, que remanescem no ser espiritual, desarticulando os sensores emocionais. É a harmonia vibratória que vige nas células, o que faculta a instalação das enfermidades. O que muitas pessoas não sabem é que os vírus, bactérias, germes já estão em nós. Nós carregamos muitos seres em nós. E não adianta tomar banho, não. Continuam lá. Eles estão em um estado chamado latente. Eles aguardam uma determinada condição de manifestação. Por isso se fala, quando baixa a sua imunidade, você adoece. É quando você abre a guarda, sentimentos desequilibrados vêm à tona, situações que lhe desequilibram surgem, você acaba permitindo o aparecimento deles. Se manifestam. Os germes, né? Os vermes que vão corroendo a matéria num processo de reciclagem, vão consumir a carne e do pó voltamos para o pó. Então, existem muitas coisas em nós. Só que o fato da gente não enxergar com os olhos não significa que não estão aqui. E se vocês pesquisarem a fundo, vocês vão descobrir isso. Quantos não são os seres, os vírus que já estão em nós? Então, quer dizer, a gente poderia ter hepatite, a gente poderia ter herpes, a gente poderia ter um monte de coisa, mas não se manifesta. Oi?
Gastrite. Mas a gente não manifesta isso porque não está na condição de manifestação. Depende de como eu vivo. Depende do que eu vivo. O ser humano é, em qualquer situação, aquilo a que aspira, a irradiação do que sente, os interesses que cultiva. Curiosidade. Aquilo que você mais pensa durante o dia, sabe aquele pensamento assim, ó, tem 24 horas, eu fiquei, por exemplo, 8 horas martelando uma coisa? Esse pensamento mais corriqueiro, mais recorrente na sua mente, é o pensamento que dá brecha ao processo obsessivo. Então preste atenção no que você mais pensa. O que mais te atrai. Se for coisa boa, não tem problema. O problema é você estar conectado com um pensamento constante, repetitivo, de coisas prejudiciais. E como que eu trabalho isso? Peça ajuda através da oração. Tente se equilibrar. Tente se fortalecer. Aferrado à conduta primitiva, reagindo mais por instinto do que agindo pela razão, permite que as deficiências internas se expressem em forma de problemas que se exteriorizam perturbadores. Aferrado, gente, é preso com ferros, como se tivesse com aquela bola no tornozelo, sabe? Como um prisioneiro. Preso a uma conduta primitiva. Sabe o que é isso? Você traz o seu instinto lá da época animal se repetindo e se manifestando e controlando as suas atitudes hoje. E nós hoje, com a consciência que temos que aprender a dominar os instintos. Senão a gente se desequilibra, senão a gente exterioriza perturbação. O contributo da medicina acadêmica, quando não acompanhado por um bom relacionamento médico-paciente, resulta incompleto para atingir as causas excruciantes das doenças e angústias. E eu vou um pouco mais longe. Não só acompanhamento médico-paciente, porque os dois têm que colaborar para a eliminação da enfermidade. A medicina do futuro, segundo o Dr. Paulo César Frutuoso, é aquela que vai buscar na espiritualidade a orientação para o melhor atendimento ao paciente. Então o médico acha que não, o melhor caminho é fazer uma cirurgia aqui. Aí vamos consultar a espiritualidade. A espiritualidade faz o levantamento e fala assim, em termos de cura, é um bom caminho. Em termos de aprendizagem, não mexa com isso. Ou até uma outra opção. Em termos de cura, tem tratamentos menos agressivos do que essa cirurgia que pode vir a causar o desencarne da pessoa. Então, a parceria espiritualidade e medicina vai ocorrer no futuro, porque ainda somos muito orgulhosos para aceitar isso. Mas chegará um dia que a gente vai ter esse apoio. Certamente, na maioria das vezes, minora a dor, aparentemente vencendo-a, mas porque não alcança a alma enferma, eis que ela reaparece sob outras expressões, produzindo sofrimentos. Sabe quando a pessoa toma remédio, passa a dor. Para de tomar o remédio, volta a dor. Não resolveu o problema. Você fica dependente do remédio para não ficar sentindo dor, mas o problema continua a existir. O conhecimento do ser imortal, da sua preexistência ao berço e sobrevivência ao túmulo, torna-se indispensável para qualquer cometimento terapêutico em relação aos problemas e dores humanos. Saber que muitas vezes a causa raiz de um problema não está no hoje, ele está no passado vivido, em outras encarnações. E entender que se isso está na alma, só pode ser tratado na alma. Não tem como começar o tratamento de fora para dentro, é de dentro para fora. Por isso mesmo, a terapia do amor é de vital importância, envolvendo o paciente em confiança e ternura, ao mesmo tempo esclarecendo-o quanto à sua realidade e constituição espiritual. É auxiliá-lo com amor
e esclarecendo: você é um ser imortal. Não ache que a sua encarnação está perdida por causa dessa enfermidade ou por causa desse problema. Porque você terá outras oportunidades. Se você se curar agora, moralmente falando, espiritualmente falando, na próxima você não volta assim. E tem gente que fica revoltada por quê? Porque acha que só tem uma oportunidade. Porque não acredita numa continuidade da vida. E ao achar que só tem uma oportunidade, fala: não, mas eu nasci com um problema que não tem cura, então eu não vou ter outra chance. Como assim não vai ter outra chance? É justamente aí que o materialista se perde. Porque ele enxerga um fim, um nada depois. E quando você tem o conhecimento da espiritualidade, vem uma resignação, vem uma fortaleza na fé, vem o apoio do Consolador prometido, e você consegue superar dificuldades que outras pessoas falam assim: tá sorrindo, mas tá morrendo. Da onde tira essa força? Se fosse eu, já tinha me entregado, já tinha me suicidado. O atendimento, por isso mesmo, a terapia do amor é de vital importância, envolvendo o paciente em confiança e ternura, ao mesmo tempo esclarecendo o quanto a sua realidade e constituição espiritual. O atendimento fraterno tem como objetivo primacial receber bem e orientar com segurança todos aqueles que o buscam. Veja que ela não falou de curar ninguém. Ela falou de receber bem, orientar com amor, auxiliar dentro do possível. Porque o que cada um tem que passar, a gente tem que passar. Não é nosso trabalho tirar a aprovação do outro. Ainda que você tenha aquele sentimento de piedade para com o próximo. Mas se ele precisa enfrentar aquilo e você impedi-lo de enfrentar aquilo, ele não amadurece. E aí a encarnação perdida, ele tem que voltar com o mesmo problema de novo. O que adiantou? Nosso papel seria tem que passar, mas aí ajudar a encontrar na melhor forma de como. Sim, apoiá-lo, suportá-lo, auxiliá-lo, a fim de que ele tenha o apoio moral, o amor, a fortaleza da fé, para que ele não se sinta sozinho nessa luta, desamparado. O atendente fraterno se torna um verdadeiro amigo dele, mas um amigo ao espelho do amor do Cristo. Não um amigo que não, vamos lá para o barzinho, vamos curtir, mas não é isso. É um amigo que traz essa fortaleza: eu estou contigo, não desiste. Mas eu tenho pensamentos de suicídio. Não, luta contra isso, faz uma oração, se esforce, se precisar me liga, se não estiver bem me procura, né? Auxiliar a pessoa com o máximo que você puder oferecer para ela de amor. E entender que ela precisa fazer a parte dela, o papel dela. Né? Não se propõe a resolver os desafios nem as dificuldades, eliminar as doenças nem os sofrimentos, mas propor ao assistido os meios hábeis para a própria recuperação. Olha que bacana. Propor a ele um caminho que o auxilie nessa recuperação. A gente sabe que os que foram curados por Jesus morreram. Você sabe disso, né? Todos desencarnaram, mesmo tendo sido curados. Porque o Cristo, naquela época, precisava da cura para chamar a atenção como Messias. Mas não era a proposta necessária para ele. Ele não veio curar corpos, ele veio curar almas. Até hoje ele cura almas. Porque se ele fosse um mero curador de corpos, quando você fizesse uma oração invocando Jesus, ele vinha e falou: filho, eu vou curar a sua doença física. Não é isso que ele faz. Não vem se manifestar para curar nossos problemas físicos. Ele vem tocar o nosso coração que está endurecido, que tem a gana
casca grossa do metal, ele quebra aquilo e faz com que a nossa luz interna volte a brilhar, volte a reluzir. Apoiando-se nos postulados espíritas, o atendimento fraterno abre perspectivas novas e projeta luz naqueles que se debatem nos dédalos das aflições. É como se você enxergasse uma luz no fim do túnel. É como se você entendesse que antes você se sentia sozinho e agora você não está mais. Que existe algo e alguém que se importa com você. Olha só como a pessoa chega necessitada disso. Mediante conversação agradável, evitando-se atitudes de confessionário, o atendente fraternal deve saber desviar os temas que incidem nos vícios da queixa, da lamentação, da autopunição, demonstrando que o momento de libertação e paz está chegando. Mas a ação para o êxito depende do próprio paciente, que deve iniciar a partir desse momento o processo de autoterapia. Autoterapia. Buscar autoconhecimento, autoburilamento, autoterapia. Todos esses termos estão em voga hoje, estão em uso constante. Mas quão difícil é ainda para nós aplicarmos? Quem é que pode falar que se conhece? Ou melhor, quem é que pode falar que já se purificou? Então nós entendemos como tudo isso nos coloca tão distantes do nosso objetivo, que é nos tornarmos espíritos puros ainda. Mas mesmo estando distantes, nós entendemos que Jesus colocou um caminho para ser trilhado que leva até lá. Então todos podem chegar. Concomitantemente, o atendimento fraterno, em razão dos propósitos que persegue e das circunstâncias em que ocorre, faculta, permite aos espíritos nobres adequado socorro ao assistido, que deverá permanecer receptivo ao mesmo. Quer dizer que a espiritualidade, que faz um esforço danado para levar a pessoa até o atendimento fraterno, espera que essa pessoa esteja receptiva. Porque se ela não tiver, a ajuda não chega até ela. Se você chegar lá na Cracolândia e falar para uma pessoa assim, levanta daí, em nome de Jesus eu vou te curar. Você está curado. Vamos embora. E ele não quer. Ele vai ficar curado? Ele vai com você? Por quê? Porque ele não quer. Agora você passa na mesma Cracolândia. E a pessoa está lá, acabada. E ela fala para você, pelo amor de Deus, me tira daqui, me ajuda. Eu quero sair dessa situação. A chance é muito maior de você conseguir ajudá-la. Porque parte dela a vontade de ser ajudada. Ela ainda tem muitos obstáculos, tem muitas dificuldades. Tem até aquele exemplo de Jesus sobre Marcos, e ele fala para aquele seguidor, para aquele anjo também sobre Marcos. Pedro, né? E aí ele fala, e ele antes de pegar uma que não consegue, ele fala, tão pouco a sua fé. Porque não depende só dele. Exatamente. Essa passagem que a nossa amiga está trazendo aqui para nós é aquela em que Jesus se aproxima do barco, em que os apóstolos estão em meio a uma tempestade, e Jesus chega e as ondas estão agitadas, ele está lá andando sobre as águas, e eles acham que é um espírito se aproximando, até que eles percebem que é Jesus, porque Jesus fala, não temam, sou eu que venho até vós. E Pedro então fala, Senhor, se és tu, manda-me andar sobre as águas também. Um detalhe, só Pedro tem coragem de falar isso. Os outros todos falam, rapaz do céu. Pedro é loucão mesmo. Pedro é 13. Só que Pedro realmente tinha uma convicção de que ele queria ir até o Senhor. De que ele queria chegar até ele. Então, podemos olhar para os apóstolos como essas pessoas que precisam de ajuda. Só Pedro queria receber ajuda, porque só ele vai de encontro ao Cristo.
Só que o esforço dele de ir em contra o Cristo ainda é limitado, porque bastou a primeira ventania para que ele sentisse medo e deixasse de lado toda a sua fé e começasse a afundar. O texto é tão bonito que ele não fala que ele afundou, foi lá do oceano, não. Fala, ele começou a afundar, é como se fosse devagarzinho. Sabe quando a gente percebe que assim, eu estou fraquejando? Eu acho que eu não vou conseguir? No desespero, Senhor, me salva. E Jesus lhe estende a mão e fala a célebre frase: quão pequena é a tua fé. Os outros nem tinham ainda o suficiente para encarar essa jornada, de ir até o Cristo. Aí nós temos que nos colocar no lugar desses apóstolos, que não eram santos, eram sim seres como nós, com as suas imperfeições. E dizer para eles o seguinte, aliás, dizer para nós o seguinte: nós não somos iguais? Nós não temos a mesma dificuldade de caminharmos na direção do Cristo? Quantas vezes alguém fala assim, não, vamos fazer um trabalho do bem, vamos fazer tal coisa. E eu não consigo. Eu não sou capaz, eu sou tão pequeno. E o Cristo está estendendo a mão e fala, vem criatura, estou te esperando. Você é mais capaz do que você imagina. Nessa ocasião, tem início a ação fluídica, o auxílio bioenergético, a inspiração que lhe propiciarão a mudança de clima mental, de psicosfera habitual, facultando-lhe a transformação interior para a melhor e a harmonização da alma que interagirá na aparelhagem orgânica. Resumindo, a pessoa que estava chorando, sofrendo, ao ser atendida pelo dialogador fraterno, ao mesmo tempo recebe o quê? Energização da espiritualidade. Envolta no amor emanado pelo atendente fraterno também, ela começa a se acalmar e a se sentir bem. O tratamento está sendo realizado ali naquele instante. Olha que bonito isso, gente. Preparar-se bem, psicológica e doutrinariamente, faz-se imprescindível para o desempenho correto do mistério, da tarefa, a que o atendente fraterno deseja dedicar-se. Então, é procurar viver de forma mais equilibrada. É buscar oração para se reequilibrar quando você sentir que não está conseguindo sozinho. É prestar atenção nos acontecimentos da semana, do dia, como nosso amigo falou, as aproximações espirituais acontecem. É assumir um compromisso moral de estar bem para melhor servir. É uma tarefa, gente. Ao lado desses requisitos, cabe-lhe desenvolver o sentimento de amor, embora vigiando-se para evitar qualquer tipo de envolvimento emocional. Jamais esquecendo a fraternidade gentil e caridosa como recurso hábil para a desincumbência da tarefa que se propõe. Exemplo: amar com o amor cristão. Não aquele que você olha assim, puxa vida, uma moça tão bonita, o marido está traindo ela, podia ficar comigo, né? Eu que sozinho, solteiro. Tô não, tá, gente? Tem namorado. Mas brincando, muitas vezes a gente não pode jamais ali deixar se envolver em certos sentimentos que vão prejudicar os dois. Os dois. É preciso separar uma coisa da outra. Naquele momento você é um trabalhador do Cristo. É lógico que fora dali, se você quiser conversar com a pessoa, se você tiver a liberdade para isso, é outra história, não tenho nada a ver com isso. Né? Mas dentro do atendimento fraterno é o respeito, é a compreensão da dor que o outro está sofrendo, e é entender que você nunca deve propor separação. Não, larga dele porque ele está fazendo mal para você. Não, pelo amor de Deus, gente. Porque isso é sempre uma escolha da pessoa. Às vezes a pessoa está realmente enxergando que o melhor para ela é a separação, mas ela quer ouvir de você. O que eu faço? Nós vamos ter casos de atendimento que vão ser passados no nosso curso aqui e que jogam para você. O que eu faço? Não defina o que o outro tem que fazer. Não cabe a você. Se você definir e der errado, rapaz. O atendimento
O atendimento fraterno na casa espírita é de vital importância para que todo aquele que lhe busque a ajuda seja orientado com equilíbrio, guiando-o para o labor de autoiluminação. Olha que bacana! Sempre orientar a pessoa para que ela vá se descobrindo, para que ela vá despertando, para que ela vá se iluminando. Reflexões acerca do diálogo fraterno. Então, no livro ainda do Atendimento Fraterno, projeto do Filomeno de Miranda, há uma entrevista com o Divaldo Franco sobre como se deve desenvolver o diálogo fraterno, da qual extraímos uma série de reflexões nos servindo da sua valiosa experiência. Estudemos então essas partes, essas reflexões. A boa moral é imprescindível. É importante a gente desenvolver uma moral mais elevada. Abrir os canais de percepção por meio da oração para uma boa sintonia com o mundo espiritual. Por quê? Porque na hora que você está conversando com a pessoa, o seu mentor espiritual está junto. Está te influenciando para que você possa falar coisas boas que vão auxiliar. E às vezes, quando termina o diálogo, você fala, nossa, falei tudo isso, é? Fui eu mesmo. E a gente não percebe. Os fenômenos de mediunidade, eles não são só aqueles que são ostensivos, aparentes. Porque eles não têm uma linha demarcatória, ó, aqui não é mediunidade, aqui já começa a mediunidade. Não tem isso. Então, muitas vezes você é um instrumento mediúnico e você nem imagina que está sendo. O conhecimento da doutrina espírita é também imprescindível, pois jamais se deve orientar no diálogo fraterno com base em critérios pessoais, mas sempre ter como base aquilo que a doutrina espírita tem a esclarecer sobre os problemas humanos. De novo, nada de achismo. Tato psicológico, com uma boa capacidade de ouvir, pois a pessoa atendida tem a necessidade de desabafar, fazendo a catarse dos seus dramas íntimos. Saber ouvir, deixar a pessoa desabafar, porque às vezes é só aquilo que ela precisa. Às vezes você não precisa nem dar conselho. Capacidade de conduzir o diálogo com o atendido todas as vezes que divagar para questões periféricas ao seu problema, interrompendo-o se for necessário, fazendo com que retome os pontos principais da dificuldade que o trouxe ao atendimento. Então a pessoa começa falando assim, porque o meu marido é muito grosso comigo, porque ele me xinga, porque ele faz isso. Você acredita que a mãe dele outro dia falou, opa, peraí, vamos voltar para o seu problema inicial, o seu problema de relacionamento com o seu marido. Não envolve outras pessoas, não cria outros cenários, não conta a história de outros, porque senão daqui a pouco você vai contar a sua história inteira e não resolveu o primeiro problema. Tenta trazer a pessoa de volta. Vamos tentar focar no problema seu de relacionamento assim, no problema que você está vivendo assado. Tá? Atender todos com carinho, evitando-se preferências. Olha o que nós falamos aqui, né? Não, deixa que eu atendo esse aqui porque é meu amigo, é meu parente. Né? Na área da psicologia tem isso, né? É proibido atender parentes, né? Você não pode atender a pessoa da família. E eu acho que no atendimento fraterno o bom senso deve prevalecer, evitar. Porque no atendimento fraterno você vai expor coisas que às vezes o fato de você ter uma intimidade com aquela pessoa, de ser familiar, não é muito agradável você ficar sabendo. Então, o ideal é evitar isso. Tá? Então, atender com carinho, evitando-se preferências e principalmente absorver os problemas do atendido. Sair do atendimento fraterno sofrendo o que o outro está sofrendo é a pior coisa que você pode fazer. Desconecta. Saiu do atendimento fraterno, você viu fulano, veio contar para mim. Não faça isso. Esquece. Morreu lá. O que acontece no atendimento fraterno fica no atendimento fraterno. Você não tem que expor isso para outras pessoas. Salvo a exceção se você estiver com a intenção de estudos e de desenvolver um melhor entendimento. Mas faça as colocações necessárias, evitando citar nomes e buscando o máximo de respeito ao outro. Diga.
como eu falei, se você sente que talvez você precise de orientação, você não precisa nem citar quem é. Só, coordenador, vem cá, vamos conversar? Tem uma pessoa, está assim, assim, assado, eu gostaria de orientação, eu passei tal orientação. O que, que você acha? Ah, você desabafar com ele? Não, você não tem que colocar isso para você, não é seu problema. Entendeu? Não é seu. O problema é que a gente quer absorver o problema dos outros. Eu sei que é. Entendeu? O que você pode fazer, se você quiser, é fazer o que o Chico fazia. Quando uma mãe chegava para ele e falava assim: Chico, eu perdi meu filho. E isso está me destruindo por dentro, eu não estou aguentando. E ela chorando. O Chico não falava nada. Ele levantava, abraçava e chorava junto com ela. O que ele está fazendo? Ele está pondo para fora. Sem precisar falar. Ele não está deixando guardar isso com ele. Porque se guardar, imagina. Quantos o Chico não atendia? A gente vai ter uma média aí de atender uns 3, 4 por trabalho. O Chico atendia a madrugada inteira, parava o dia. Fora os que ele atendia por fora. Na fila, chegando no centro já atendia. Espiritualmente já atendia. No trabalho atendia. Ele chegando naquela pessoa, aham. Evitar gerar dependências no atendimento fraterno, ficando à disposição dele sempre que necessitar, dando-lhe o número do telefone, por exemplo. Isso aí, gente, é o cenário ideal. Existem situações em que você vai entender que a pessoa, por exemplo, tem uma tendência suicida. Você pode até disponibilizar assim, o seu contato, se desejar, falar: olha, se você estiver precisando de ajuda, pode me chamar. Se você não tiver quem ligar, liga para mim. Mas se você puder evitar isso, porque vai ter gente que vai toda hora querer conversar com você e você vai falar: poxa, está atrapalhando meu trabalho, está atrapalhando minha vida. E aí você perde a sua vida e você tem que ter um tempo para você. Então separa uma coisa da outra. Okay? Evitar orientar o atendido a tomar um número determinado de passes para que tenha o seu problema resolvido, como se realmente fosse solucionado. Ah, vai lá, toma 50 passes e sarou tudo. Não é esse o caminho. O passe é um tratamento em conjunto com demais tratamentos, como atendimento fraterno, desobsessão, entre outros. Mas nunca colocar dependência. Evitar passar para o atendido informações que ele não está preparado para entender. Por exemplo, dizer que ele está sofrendo um processo obsessivo ou confirmar uma informação dessa natureza. Vamos ter um caso assim muito interessante. Você está com encosto. É. Caso o atendente perceba a necessidade de abordar a questão, utilizar sempre o tato e falar em linhas gerais sobre como acontecem as influenciações, sempre colocando a questão da sintonia mental. A pessoa chegou para você e fala assim: eu estou vendo um espírito. Ele fala comigo. E ele diz que ele vai acabar comigo. Tem como você falar para ela: não, não tem obsessor. Você vai falar, ela não vai acreditar. Porque ela está vendo, ela está vivenciando aquilo. Então o que você vai fazer? Orientar que o processo obsessivo só ocorre quando o obsessor encontra margem para influenciação. Então, ela pode tanto se auxiliar mudando a sua vibração para melhor, quanto auxiliar esse irmão pelo exemplo no bem que ela pode dar. Evangelho no lar, orações, trabalho no bem, em paralelo, os tratamentos que a casa oferece, vão auxiliá-la a vencer isso. Mas nunca falar para ela: olha, mas o cara tá aí, eu tô vendo aí, tá do seu lado. A pessoa já está desesperada no diálogo fraterno, né? Aí, no caso, a pessoa do diálogo fraterno, ela tá. A pessoa que vem buscar auxílio, ela está vendo. Então, esse caso que eu citei, a pessoa já chegou falando: eu vejo, eu falo com o obsessor, ele quer acabar comigo. Não tem como você falar para ela que não existe. Sim. Né? Mas pelo contrário, da pessoa. Aí no final parece que eu entendi, parece que no final, o exemplo, não sei, acho que eu não vejo, mas no final parece que você tinha falado assim: aí você vê uma pessoa que está
No atendimento, você vai falar que você está vendo. Não. Se você tem mediunidade e clarividência, você não vai ficar falando para ela que você está vendo. Porque isso assusta. Se você não tem, mas a pessoa chegou e falou para você, porque o obsessor ele tem falado comigo, ele está fazendo isso. Pior ainda, porque você não vê e ainda vai confirmar. Não faça isso, entendeu? Não foque no obsessor. Foque no que ela pode fazer para ela se melhorar. Muito bem. Sempre abordar a questão da ajuda dos bons espíritos, especialmente do seu anjo de guarda, que sempre ajudam a pessoa a se ajudar. Então, nesse caso, aqui a gente chama normalmente de espírito protetor, de mentor, né? A gente não costuma chamar de anjo de guarda, mas se quiser usar o termo, pode usar, não tem problema nenhum. Sempre orientando a pessoa que ela não está sozinha, ela pode chamar a ajuda da espiritualidade que vai ser, né, auxiliada. Sempre consolar esclarecendo e esclarecer consolando quando tratar de temas como o suicídio, o aborto, a eutanásia, etc. De modo que a pessoa seja educada moralmente acerca desses flagelos em que a humanidade ainda se debate. Questões como decisão sobre vida e morte pertencem a Deus. E a humanidade ainda está engatinhando sobre entender quando nós podemos ou não desligar um aparelho. Quando nós temos o direito ou não de escolher deixar de viver. Porque, querendo ou não, a vida é sempre o propósito nosso, já que a gente não encarna para morrer, a gente encarna para viver. Se a gente encarnasse para desistir no meio do caminho e ir embora, não precisava nem encarnar. Mas a gente entende que tem situações que são graves, que são dolorosas, são difíceis. A grande questão é que elas estão vinculadas ao que esse espírito fez em outras encarnações. Ele só está colhendo o que ele semeou. E ele não está aguentando colher nesse momento. Por isso que ele entra nesse estado de quero fugir, quero morrer. Mas será que se ele cometer a eutanásia, ele volta para lá livre do problema? Porque a interrupção da encarnação é uma violação de uma lei divina. Se ele já veio com um problema sério porque violou leis divinas, ele vai violar mais uma e grave ainda. Entende? Sempre que abordar a questão da lei de causa e efeito, na qual ficam incursos aqueles que se entregam ao suicídio, aborto, eutanásia e outros crimes perante a vida, evitar-se colocar uma imagem do Deus terror, dizendo que todos estamos submetidos à lei de causa e efeito, mas que acima de tudo existe a lei de amor, que sempre nos auxiliará a nos reerguer de qualquer situação menos feliz. Porque mostrar Deus como punidor é tirar a principal característica amorosa e misericordiosa do Pai. Né? Diante de atendidos com desvios da sexualidade, sempre ter uma postura de bondade e compreensão, mas não de conivência. Fraternidade, mas não de estímulo ao comportamento que não corresponde à ética estabelecida pela doutrina espírita. Lembrando-se que a proposta do Espiritismo é de erguer, jamais de contribuir para que venha se permanecer numa atitude cômoda, sem esforços de autotransformação. Você não vai julgar a pessoa pela sexualidade dela, mas você vai ajudá-la a buscar, a vivenciar a sua sexualidade com amor, sem promiscuidade, sem os exageros de apenas querer sensações. Se quer se relacionar com quem quer que seja, busque amor. Busque ser honesto, sincero, verdadeiro, cultive valores nobres. Tá? Sempre detectar problemas médico ou psicológico, perguntar se a pessoa está tendo atendimento especializado e, caso não esteja, sugerir-lhe que busque um profissional de sua confiança, pois a doutrina espírita não tem como objetivo substituir a medicina, nem a psicologia. Então, jamais falar assim, pode parar o tratamento lá que a gente vai resolver o seu problema. Não façam isso, jamais. Sempre sinalizar que o amor e a compaixão são o antídoto para todos os males que nos afligem, especialmente aqueles causados pelo egoísmo e orgulho, que ainda nos caracteriza.
Então, enquanto a gente não corrigir as nossas imperfeições morais, os problemas ainda vão acontecer em nós. Sempre lembrar para as pessoas atendidas que, quando elas estiverem aflitas, sobrecarregadas, o ponto de fraquejarem e tomarem decisões que mais tarde possam se arrepender, é fundamental pensar em Jesus e em Deus, de modo que a se fortalecerem, de modo a que se fortaleçam no ideal de autotransformação. A gente tem altos e baixos. E é quando a gente tem o alto e baixo que você tem que buscar segurar na mão de Jesus, como Pedro falou: ó, Senhor, me ajuda, porque eu não estou conseguindo, estou fraquejando. E apesar da nossa fé ainda ser igual a de Pedro, que fraqueja, que é fraca, Jesus vai estar sempre estendendo a mão para socorrer. Dúvidas? Não foi até meia-noite hoje, mas.